Em relação às organelas citoplasmáticas, considere as proposições expressas abaixo. Cada proposição será analisada separadamente. Uma das funções importantes do retículo endoplasmático liso é a síntese de lipídios. Participa também do armazenamento de substâncias aquosas, formando os grandes vacúolos característicos das células animais. O retículo endoplasmático liso tem como uma de suas funções a síntese de lipídios, ou seja, a produção de lipídios, como também participa na glicogenólise, ou seja, no depósito de glicogênio e também na desintoxicação, ou seja, na alteração de uma determinada substância potencialmente tóxica para a célula, como pesticidas, álcool e até mesmo de corantes de ingredientes alimentares. É através dele e também do complexo Golgi que se formam os vacúolos. Porém, os grandes vacúolos não são característicos das células animais, e sim das células vegetais. Temos aqui um modelo de célula animal, onde temos características básicas, membrana plasmática, o interior é o citoplasma e aqui o núcleo está centralizado. Essa estrutura representa o retículo endoplasmático liso, porque não tem agregado à sua membrana os ribossomos. Uma célula vegetal tem retículo endoplasmático, mas não foi representado nesse caso. Temos aqui em verde a parede celular, que é uma característica da célula vegetal, e em amarelo a membrana plasmática. Essa estrutura é o nosso vacúolo, o grande vacúolo das células vegetais, que ocupa grande volume celular, deslocando assim o núcleo para a periferia. Esses vacúolos têm como função armazenar substâncias aquosas. Então, o seu interior, que é formado por essas substâncias aquosas, tem o nome de suco celular. Esses vacúolos, então, são vacúolos de suco celular. Armazenam, por exemplo, sacarose, íons inorgânicos e até pigmentos como antocianinas, que dão a cor azul, violeta e púrpura a pétalas e outras estruturas de certas plantas. Os vacúolos preenchidos com água mantêm uma forte pressão hidrostática interna, chamada pressão de Turgot, que empurra a membrana plasmática contra a parede celular, mantendo a célula túrgida, cheia e rígida, dando a característica rígida aos tecidos. Lembrando que os vegetais não têm esqueleto. Então, esta alternativa está errada porque os grandes vacúolos não são característicos das células animais, e sim das células vegetais. Em protistas de água doce, ocorre a entrada de água na célula por osmose. Osmose é a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável de um local menos concentrado para um local mais concentrado, uma vez que o citoplasma é hipertônico em relação ao meio externo, o que poderia provocar o rompimento da célula. Isso não ocorre devido à presença de organelas citoplasmáticas denominadas vacúolos contráteis ou pulsáteis, que, de tempos em tempos, eliminam esse excesso de água. Temos aqui um modelo de uma célula, de um protista, membrana plasmática, citoplasma, como qualquer célula, onde cada pontinho preto desse aqui representa o solvente, que é a água, e essa estrutura em azul, o vacúolo contrátil ou pulsátil. Como o interior da célula tem mais soluto do que solvente, quem seria o nosso soluto numa célula? Os minerais, as proteínas e mesmo as organelas. Então, o interior desta célula é hipertônico em relação ao meio onde ele vive. Então, pelo processo natural, o solvente, que é a nossa água, vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Só que com o excesso de água, essa célula pode se romper. Para evitar isso, os vacúolos contráteis absorvem esse excesso de água e, em seguida, eliminam essa água para o meio, através da sua contração. Então, a alternativa está correta. O complexo de Golgi, ou complexo golgiense, funciona de modo integrado ao retículo endoplasmático, empacotando as proteínas que serão utilizadas pela célula ou secretadas tal como foram sintetizadas no retículo. O complexo golgiense funciona de modo integrado aos retículos endoplasmáticos. As proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático são enviadas para o complexo golgiense para serem modificadas, por exemplo, adicionando glicídio à molécula. Essas proteínas são modificadas, separadas e empacotadas em bolsas membranosas para serem levadas para fora da célula, no processo chamado de secreção celular. Então, o que está errado nesta alternativa é que as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático e enviadas para o complexo de Golgi não são secretadas tal como foram sintetizadas, ou seja,
tal como foram produzidas, elas foram modificadas. Alternativa errada. Os lisossomos originados no complexo de Golgi contêm enzimas digestivas e podem participar da atividade de autofagia, fundamental para os processos de renovação celular. Então, na autofagia, uma determinada estrutura que não esteja em bom funcionamento, ela é digerida e os seus nutrientes reaproveitados. Temos aqui um modelo didático de uma célula, onde essas estruturas aqui em azul representam a mitocôndria. Se uma dessas estruturas não está em bom funcionamento, é envolvida pelo retículo endoplasmático, aqui representado por essa estrutura alongada vermelha, e em seguida os lisossomos, aqui representado por essas estruturas avermelhadas, funde-se com essa estrutura aqui, liberando as suas enzimas, digerindo a estrutura e renovando a célula. Lembrando também que os lisossomos também participam da digestão intracelular, no processo conhecido como fagocitose ou pinocitose. Então, na fagocitose ou pinocitose, que é o englobamento de algum tipo de partícula para o interior da célula, forma um vacúolo. Vacúolo conhecido como fagossomo, no caso da fagocitose, ou pinossomo, no caso da pinocitose, que em seguida se funde com os lisossomos, formando um vacúolo digestivo. Da mesma forma que na autofagia, libera essas enzimas que destroem essa estrutura. Alternativa, então, correta. Os peroxomos possuem a enzima catalase e atuam no metabolismo do peróxido de hidrogênio, substância altamente tóxica para a célula. Os peroxomos, apenas em células animais, contêm enzimas que promovem a reação do gás oxigênio com algumas moléculas orgânicas, consistindo na formação do peróxido de hidrogênio, conhecido popularmente como água oxigenada, que é tóxico para a célula. Contudo, eles contêm um tipo de enzima chamada catalase, que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e gás oxigênio. Temos aqui a representação de uma reação química, onde o peróxido de hidrogênio, através da catalase, é decomposto em água e gás oxigênio. Alternativa correta. Ficamos, então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão encerrada.